Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui começando a nossa live de sexta-feira. Hoje mais cedo, 19 horas mais cedo, um pouquinho mais cedo hoje. Normalmente é 20 horas e 30. Doutora Eulaliene está chegando. Hoje nós temos aqui a entrevista. Estou aguardando a entrada dela. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. Hoje nós vamos falar. Oi, doutora Eulaliene, tudo Olá, bem? boa noite, tudo Boa jóia? noite, tudo jóia? Tudo E jóia? a imagem tá bem aí, pessoal? Nós estamos esperando o pessoal chegar aí, porque isso aqui não é igual TV, que tem que começar às 19 horas certinho, entendeu? A gente vai esperando o pessoal chegar e, enquanto isso, nós vamos conversando, né? A Cássia já colocou ali, ó, ali atrás ali, minha filha, né, e sua querida aí, cliente, já colocou ali constelação familiar, estresse e quarentena. Esses são esses temas hoje que nós queremos tratar. O som tá bom para você? Tá ótimo, tô com o meu fone aqui, tô conseguindo te ouvir bem também. Bacana. Então, pessoal, vamos chegando aí. Então, hoje nós vamos falar sobre a parte psicológica, o apoio psicológico com relação à quarentena e com relação à pandemia de Covid-19. E a doutora Eulaliene, ela que está aqui do nosso lado, ela é psicóloga, ela vai nos explicar um pouquinho sobre assim, a abordagem das pessoas que estão acometidas pelo medo, né, da pandemia. Nós temos pessoas que algumas estão assim com medo demais, isso Uhum. aí também prejudica, e nós temos pessoas também que estão com medo nenhum, ignorando como se fosse uma gripinha, e muitos inclusive andando nas ruas sem máscara, que também leva outras pessoas em risco. Então, na live do Dr. Laí Ribeiro, foi ontem, ele tocou num assunto importantíssimo, que foi sobre o sistema neuroendócrino imunológico. Então, já existe hoje várias teorias, inclusive tem cadeiras em algumas universidades de medicina e fora do Brasil, que é a NEI, chama NEI, Neuroendocrinologia. O que é isso? Qual o papel da influência e da relação entre o sistema imunológico, entre a parte neurológica ou a parte mental, emocional e a questão da imunidade. Então, doutora Eulaliene, nós sabemos, por exemplo, que uma noite de sono mal dormida, ela é capaz de derrubar a imunidade em torno de uns 40%. Um estresse prolongado também prejudica a imunidade. Ao mesmo passo que uma noite de sono bem feita, bem dormida, a atividade física e a meditação melhora também bastante a imunidade. Então, nós temos que levar em consideração que nós temos várias ferramentas para combater a pandemia de Covid-19, porque ainda, até a data de hoje é dia 1º de maio de 2020, ainda não tem nenhum medicamento capaz de erradicar essa pandemia, capaz de combater o vírus, e também ainda não tem vacina. Então, estão sendo estudados vários tipos de medicamentos. E, agora há pouco, o número de mortes aumenta cada vez mais, e nós temos pessoas que a única arma que nós temos no momento, ou não é arma, é ferramenta, é realmente a conscientização e a quarentena. Então, agora há pouco eu estava verificando, só nesse mês de abril já aumentou em 20% os casos de violência doméstica. Aumentou também a ocorrências entre vizinhos, perturbação de sossego. Aumentou também os conflitos, né? Aumentaram os conflitos familiares.
Então, o homem, é, assim, a gente estava conversando isso com a doutora Márcia ontem, Márcia Alvernaz, nós tivemos uma reunião médica integrativa. O homem e né, a gente fala assim, o homem e a mulher, né? Homem e mulher, se for remontar a pré-história, lá naquele período paleolítico, um era caçador e o outro coletor. Então, a alimentação, o provento, todos vinham de fora e não de dentro de casa. Então, realmente, essa dificuldade das pessoas permanecerem em casa, inclusive eu mesmo tenho essa dificuldade, eu até capinei ali fora ontem o jardim, já capinei tudo amanhã, eu acho que vou até oferecer para o vizinho. Então, essa dificuldade nossa de permanecer em casa, e quando é de quarentena, inclusive, São Paulo, ontem conversei com uma pessoa, está com 45 dias em casa. Essa dificuldade remonta aí, ó, ao período paleolítico. O homem ia caçar, a mulher também coletar frutos, ervas. Então, assim, é compreensível essa dificuldade de ficar em casa. Então, a senhora trabalha com... explica para a gente como é que essa terapia, tanto a psicologia como também a constelação familiar, só explica para mim a diferença entre uma e outra, como que pode fazer para ajudar essas pessoas que estão em casa. Então, boa noite. Para mim é um prazer, né, abrir esse momento com você para a gente poder falar sobre isso, sobre família nesse período que é tão difícil para algumas pessoas, né? O meu nome é Eulaliene Moraes, eu sou psicóloga clínica aqui na cidade de Caratinga e eu também sou consteladora sistêmica familiar, né? Além de psicóloga, eu tenho uma pós-graduação em saúde mental, então eu sou especialista em saúde mental e também faço um trabalho, né, uma prática integrativa, que é a constelação familiar. E muitas pessoas às vezes confundem, né, pelo meu trabalho ser um trabalho dentro da psicologia sistêmica, que é a psicologia que trabalha com os sistemas familiares, com o indivíduo que é inserido dentro de um contexto amplo, familiar, organizacional, né? Algumas pessoas confundem o trabalho que eu faço da psicologia com a constelação familiar. E é muito importante falar que são trabalhos diferentes, né? Psicologia é uma ciência fundamentada, com muitos embasamentos e técnicas. A constelação familiar ela é uma prática integrativa, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde, mas ela é uma filosofia aplicada à vida. E essa filosofia ela casa muito com alguns estudos que a psicologia já fazia, porque o Bert Hellinger, que é o alemão que sistematizou a constelação familiar, ele buscou também na psicologia, na psicoterapia, na psiquiatria, na neurologia, na física, muitos embasamentos para poder fundamentar a constelação. Então, dentro do meu trabalho como psicóloga, eu trabalho, né, com a psicoterapia familiar e dentro do trabalho de constelação familiar, eu trabalho com o indivíduo que traz para mim a demanda para a constelação. Ou seja, eu não constelo os pacientes que estão em psicoterapia. Paciente meu de psicoterapia é só psicoterapia, né? Paciente de constelação é só constelação. Entendi. Eu queria falar mais um pouquinho hoje sobre a constelação familiar. Sim. E como que ela pode ser aplicada para ajudar a entender, primeiro entender a questão da Covid e o homem. Segundo, na prática, como que ela pode ser enquadrada aí dentro da família e por que você acha que aumentou muito esses conflitos familiares? Por que você acha, dentro do seu conceito, tanto da psicologia quanto da prática integrativa de constelação? Na verdade, a gente percebe, na constelação familiar, a gente entende, né, que toda doença e toda dificuldade, ela vem para poder nos mostrar alguma coisa, nos ensinar algo. A gente pode aprender também com as questões que são difíceis na vida. E com o Covid, a gente tem observado essa narrativa, né, da oportunidade de aprender muita coisa também nesse momento difícil. Lógico que a gente não pode romantizar esse momento. A gente sofre, a gente fica ansioso, é tudo muito novo para todo mundo, né? É novo para a mulher, para o homem, para o médico, para o psicólogo, é novo para o constelador, né? Para as escolas, para as crianças, é novo para todos nós. Então a gente não pode romantizar esse momento, não. Mas é importante que ainda assim a gente encontre nesse momento algo para se aprender. Então, na constelação familiar, a gente busca muito olhar
para a dificuldade, para a trava sistêmica que a gente está vivendo, que é essa doença, essa pandemia, e tentar buscar compreender o que isso está tentando nos ensinar. Por exemplo, a necessidade de isolamento, de pararmos um pouco, é uma necessidade emergente que já gritava aí no mundo há muito tempo e a gente não tinha um motivo tão profundo, interno, que conseguisse nos fazer parar. Então, o Covid, de certa forma, ele faz esse movimento para a gente e coloca a gente também nesse movimento, né? E quando a gente fala de família, desses conflitos familiares que têm emergido nesse momento, na verdade, ontem eu até vi uma postagem do padre Fábio de Mello, eu achei interessante ele dizer que, algo mais ou menos assim, que muitos casamentos, muitas famílias, né, vão se romper nesse momento de quarentena, né, de isolamento social, mas muitas famílias também vão ser restauradas. Tudo depende de o que a lente de aumento do Covid, né, do isolamento social vai estar aumentando. Qual que é a verdade que essa lente vai estar aumentando dentro daquele sistema? Então, se é uma família que já tinha muitos conflitos e que as pessoas talvez não percebiam ou não queriam olhar para aquilo, ou tinham dificuldade, negavam mesmo, né? Ou camuflavam através das suas outras vivências sociais, o isolamento ele vai acabar potencializando isso e fazendo com que essas pessoas olhem para isso. E pode ser que sim, aumente ao ponto de que essa pessoa se veja num momento de decisão, né? De repensar muitas coisas. E se é uma família que já tem uma dinâmica mais estruturada, mais harmônica, o isolamento ele pode se fazer de uma maneira até muito prazerosa para algumas pessoas. Ficar em família, vivenciar algumas experiências em família. De toda forma, tanto nas boas experiências, quanto nas más experiências, nas experiências difíceis, né? Eu prefiro não dizer que é má, é uma experiência difícil para algumas pessoas. A gente pode aprender alguma coisa, né? A gente pode aprender a decidir, a tomar decisões, procurar ajuda, né? Muitas pessoas, por exemplo, estão descobrindo que são ansiosas, né? Ou que são depressivas. E muitas vezes essa ansiedade e essa depressão, ela já estava instalada, só que o sintoma estava sendo camuflado pelas vivências do dia a dia. Então, esse momento, ele meio que colocou a pessoa contra a parede e disse: você precisa cuidar da sua saúde mental, né? Então não quer dizer que o coronavírus aumentou. Talvez nem tenha aumentado tanto, mas tenha potencializado o nosso olhar para aquilo, né? A partir do momento que você tem, por exemplo, se tem um casal, uma esposa e a sua esposa, que não tem muito contato, né, no dia a dia, não tinha. Se eles viviam bem, bacana, agora vão gostar da quarentena. Agora, se realmente já tinha alguma diferença, alguma divergência e não era resolvida, então isso com certeza vai realmente piorar. É uma lente de aumento, né? Isso. Então, agora tem uma coisa que é o estresse mesmo, sabe? Uhum. O estresse, porque assim, existem dois tipos de estresse. Eu não estou falando aqui de maneira politizada, né? Porque no Brasil, o Brasil fez uma coisa estranha, porque ao invés das pessoas se unirem e chegarem a um senso comum, ou seja, vamos fazer qual tipo de quarentena, de distanciamento, houve uma politização. Então, assim, quem falar que é a favor de quarentena é de um lado, quem falar que é contra é de outro, entendeu? Quem é da saúde normalmente é a favor da quarentena. E, na verdade, são várias palavras. O termo certo é distanciamento social, né? Distanciamento social horizontal, aquele que é de todo mundo, o distanciamento social vertical, que é exatamente as pessoas de risco. E dentre as pessoas de risco estão essas de baixa imunidade. Então, já tinha gente com baixa imunidade por causa do estresse, porque talvez eu tivesse nesse Sim. meio também, porque não parava, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para pensar, não tinha tempo para fazer uma meditação, não tinha tempo para fazer uma atividade física, e agora está Dormia tá mal, com bem né? mais tempo. Dormia mal, né? Então, isso Alimentava aí depende. mal. Exatamente. Agora, existe um estresse também
que é o medo excessivo da doença. Eu muito vivido isso nas capitais. Tem outra coisa também, que é a solidão. Quem tem família também fica muito bem em casa, mas existem pessoas que são solitárias. Existem pessoas que... Então, assim, ainda bem que as redes sociais estão ajudando bastante nesse sentido. Semana passada, do meu grupo de médicos ali, médicos, dentistas, são juntos, profissionais de saúde, um dentista me ligou, né, de São Paulo, e no vídeo. Aí eu pensei, poxa, não é meu contato, eu vou atender. Aí atendi. Ele estava lá, ele já está de quarentena há quase 40 dias e Uhum. não aguenta mais ficar preso. Então, assim, ele arrumou um jeito. Eu vou fazer amizade, vou conhecer pessoas pelo Sim. vídeo, entendeu? Então, as lives, por exemplo, eu já assisti várias lives essa semana, todas excelentes. Cursos que a gente teria que pagar pelos cursos, as pessoas estão disponibilizando esses cursos em lives. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui hoje é um entendimento, é uma facilitação disso aí, de levar o conhecimento. Então, do ponto de vista psicológico, o que que você assim sugere, o que que você orienta para essas pessoas que estão em casa de quarentena, que estão vivendo duas situações diferentes. Umas precisam ficar porque são um grupo de risco. O idoso, o diabético, tem problema de pressão alta, ou tem doença crônica, esse tem que ficar mesmo, né? E, e outros não têm esses problemas, mas também têm o dilema que saem de casa, mas tem que quando voltam tem um risco, por exemplo, de trazer o vírus para quem está em casa. Então, há o estresse econômico também. A pessoa quer, não é que ninguém queria ficar, as pessoas até querem ficar, só que há uma limitação econômica, porque, igual eu falei, o homem, né, ele precisa estar fora de casa para fazer essa busca do alimento, seja ele vegetal, seja ele animal. Então, no seu ponto de vista, o que pode fazer para a gente reduzir esse estresse das pessoas que estão em casa, ou de reduzir também esses conflitos familiares? E é interessante também que há aumento, inclusive, de perturbação de sossego. Uhum. Pessoa com muito alto em casa, incomodando o vizinho, entendeu? Então, assim, o que você, como profissional de psicologia, quer abordar e pode, assim, contribuir de maneira prática para essas pessoas? Uhum. Existem várias dicas, né, que a gente tem ouvido aí pelas redes sociais, na internet, outros psicólogos também, sobre tentar manter uma rotina de atividade em casa. As pessoas, por exemplo, que estão em casa isoladas ou se sentem muito sozinhas, aquelas pessoas que não têm companhia em casa, procurar assistir filmes, ter um momento para ouvir uma música, ler um livro, fazer um estudo, ligar para os amigos. Hoje em dia, com a internet, né, a gente tem acesso a muitas pessoas que a gente não pode, às vezes, ver pessoalmente, né? Então, a gente pode fazer uma ligação, uma ligação de vídeo para tentar sentir o outro, né? Se socializar da maneira como pode. Mas é muito importante também fazer exercício físico, movimentar o corpo, manter o corpo em movimento e produzir alguma coisa internamente, porque às vezes a gente fica muito focado em ficar produzindo algo externamente, a gente esquece do interno. Então, o que é produzir algo interno? Buscar ter um sono de qualidade, porque eu observo que nesse período de isolamento, as pessoas elas têm dormido e acordado em horários muito distantes assim do que é saudável. Alimentação também, o excesso, né, das refeições por estarem ali em casa muitas vezes, tudo muito... A pessoa fica tão ansiosa às vezes que ela quer preencher o tempo que ela está ali ociosa com alimentação, com notícias exageradas. Então, assim, uma forma de tentar amenizar um pouquinho essa situação conflitiva de medo e de ansiedade é evitar, por exemplo, o excesso de notícia. Às vezes a gente já tem informação suficiente no sentido de o que fazer para me cuidar, para poder me higienizar, para poder me prevenir as pessoas que eu amo. Então, para que ficar ali tantas horas do dia ouvindo noticiários sobre a pandemia? Em que aquilo vai me acrescentar enquanto pessoa?
Se eu sou uma pessoa que sou um profissional da saúde e preciso estar em contato com esse material, né? A gente também tem que saber filtrar até que ponto, enquanto profissionais também, aquela notícia ela está agregando no nosso trabalho. E quando a gente não é um profissional da saúde, mais ainda a gente precisa ter esse critério para poder absorver essas notícias. Porque senão a gente fica ativando o tempo todo neurotransmissores, hormônios que ficam liberando no nosso corpo, né? Situações assim remetentes à fuga, ao estresse, que causam ansiedade também, deixa o humor mais deprimido. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque o nosso cérebro ele é muito inteligente. Se a gente fica o tempo todo no noticiário que é catastrófico, o tempo todo a gente está mandando essa mensagem para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele vê, ele sente, ele capta e ele também passa essas informações para todo o nosso corpo. Então, assim, tem uma partezinha, né, lá do nosso cérebro, não vou entrar aqui em méritos neurológicos, mas existe um pedacinho lá do nosso cérebro que ele faz uma leitura sobre as imagens que a gente manda, aquilo que a gente escuta também. E a partir dele captar essa informação, ele manda também sinais para o seu corpo. Então imagina só se aquela partezinha é responsável por captar sensações de medo, né, das notícias, né, das informações, das fake news. Toda hora você manda aquela imagem ou aquela informação lá para aquela partezinha do seu cérebro que é responsável por ativar a sua fuga, que é um instinto até primitivo quando a gente está sendo ameaçado. Você vai viver um dia inteiro querendo fugir, estando em isolamento. O seu corpo internamente vai começar a produzir várias substâncias e que vão ativar em você doenças, sintomas de ansiedade. Se você já é uma pessoa ansiosa, você vai potencializar esses sintomas e vai ficar ainda mais ansioso. Então é importante buscar filtrar essas informações, tá? E aliar isso com noites de sono adequadas, buscar os horários, respeitar horários, né, de sono, tentar manter uma rotina, né? Não dormir hoje meia-noite, amanhã 2 horas da manhã, no outro dia 8 horas da manhã. O cérebro ele precisa compreender o seu viver para que ele possa passar isso também para as células todas do seu corpo, tá? E quando a gente também fala dos conflitos familiares, não tem como a gente, por exemplo, não tem uma receitinha de bolo falando assim, essa família tem que agir de um jeito, aquela família tem que agir de outro. Porque não tem uma receita de família, né? Família tem um livro muito bom que se chama O Arroz de Palma, de um escritor chamado Francisco Azevedo. E ele diz o seguinte, que família é uma receita à moda da casa. Ou seja, não tem como a gente dar uma orientação para uma família que serve para outra família. Existem famílias de um jeito, né? Como se fosse uma pizza. Umas têm borda, outras são sem borda, umas levam catupiry, outras não levam catupiry. Então, cada família funciona de um jeito. Tem família que tem criança pequena. Como a gente vai trabalhar, por exemplo, home office, no período de quarentena, com uma bebezinha de 2 anos, se a gente não tiver cuidadores para nos auxiliar, né? Se a gente tem um parceiro, né, nós que somos mulheres, se a gente trabalha de home office, não temos cuidadores, mas temos um parceiro, nós precisamos ter um diálogo com esse parceiro para que a gente consiga, né, se adequar aí para conseguir fazer esse trabalho home office. Mesma coisa o homem. O homem também tem uma criança em casa e tem uma parceira, vamos buscar conversar aí para tentar alinhar essas rotinas. Agora, quem não tem essa parceria, fica difícil mesmo. Porque não adianta a gente querer romantizar e dizer que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por isso que cada família precisa se conhecer e se perceber nesse contexto, porque nós temos ferramentas internas também e que nos auxiliam a perceber a nossa rotina e tentar nos adequar a ela. Se a gente fica o tempo todo se comparando com a família do outro ou com a vida do outro, a gente corre o risco de entrar num quadro de muita frustração e de muita culpa. Porque talvez a realidade do outro é uma e a minha realidade é outra.
né? Entendi. Não tem uma receita de bolo, né? Cada Não tem. família não existe também uma família padrão, cada família tem a sua realidade, o seu desenho, né? E tem família que só tem, por exemplo, só tem a mãe e o filho, a mãe e a filha. Tem família que eu conheço família que tem só o pai e o filho também. Uhum, sim. Tem família que tem todo mundo. Então, realmente é complicado. Agora, uma interessante assim a gente frisar também é que a mente não sabe a diferença assim do que é, para ela tudo é real, né? Uhum, Ela não sabe a diferença o que é por exemplo, se tem uma pessoa com uma faca vindo para mim aqui na minha direção, ou se eu estou assistindo um filme e me imagino no lugar daquela pessoa que sim, também tem outro com uma faca em cima dela, uma arma, então vai de qualquer forma vai desencadear uma reação de fuga mesmo, né? Ou luta, né? sim. Fight or flight, de fuga ou luta. Então, é interessante isso que você falou aí. A gente deve pensar só coisa boa, e para a gente pensar coisa boa, a gente tem que buscar também inspiração em fontes boas, né? Como livros, ou vídeos de música, ou um filme mais light que você goste, né? Porque realmente um dia eu fiquei assistindo aí CNN, Band News, mudava, Globo News, o Globo não sei o quê, e aquele dia eu fiquei bastante assim acelerado, entendeu? E é como se fosse você está preparado para a luta. Aquilo ali, a sua mente não sabe a diferença se é você que está lá no meio daqueles, né? Estão aparecendo muitos caixões, muitos enterros, muita Sim, gente chorando. Então, assim, aquilo ali não vai contribuir nada para você. É importante você. Todo mundo já sabe como se prevenir. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que tem que lavar as mãos, que tem que usar álcool. Todo mundo já sabe que tem que usar máscara na rua, né? Aí eu ainda falei daquela escapadinha, fugidinha. A gente percebe nas ruas que, por exemplo, podia ir um só da família, ir lá no supermercado com a sua máscara direitinho e comprar o que tivesse que comprar e voltava. A gente percebe, por exemplo, que vai um monte, entendeu? Vai dois, três da mesma família. Aí a gente entende, é a necessidade da pessoa sair e ela justificar para ela mesma que para aquilo pode. No meu consultório, por exemplo, essa semana, foi ontem mesmo, para consultar uma criança, foi a criança, a irmã, a mãe e o pai. Eu falei, mas espera aí, quatro pessoas para levar, três para levar um, então quatro. Então, essas coisas, claro que ninguém precisa de ficar preso dentro de casa, como se fosse prisão domiciliar, né? Mas tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso na hora que sair, realmente usar as máscaras direitinho, né? E também nós não falamos de uma coisa, na medicina está tendo a telemedicina. Na uhum, sua área também de psicologia está sim, autorizado a telepsicologia, seria assim, o teleatendimento, atendimento sim, pela internet, com vídeo. Porque tem uhum, pessoas que em casa, elas podem se beneficiar com isso, né? Para não ter que sair fisicamente fazer esse atendimento é, à distância, né? Então, assim, o que nós queremos aqui realmente é conscientizar as pessoas, ajudar as pessoas. Aí eu falava do pensamento. Então, se você tem um pensamento positivo, esse pensamento positivo, por exemplo, vai passar, a pandemia vai passar, qualquer hora. Aí gera em você um sentimento, né? Esse sentimento de coragem, de tranquilidade, de paz. Esse sentimento vai te gerar um comportamento. Não, então eu vou esperar, eu não vou ficar desesperado, né? Agora, se realmente se você tiver uma imaginação, um pensamento negativo, fala, nossa, isso vai acabar, eu vou quebrar, eu vou ficar doente. Aí a sua mente já colocou aquilo, já cria um sentimento que você já vai ficar doente, negativo. Você pega os jornais, né, e as TVs, que realmente elas têm que fazer a cobertura delas, o papel delas, só que nenhuma TV fala que você tem que assistir o jornal o dia inteiro, né? uhum, É isso que está exatamente. acontecendo. A pessoa está em casa, ela vai assistir o jornal o dia inteiro. É. Aí nós estamos em plena Covid e o cara está assistindo briga de política, Sim, né? juntou tudo Como nesse momento, na verdade, né? juntou tudo. Então, ele poderia estar assistindo um vídeo seu, um vídeo meu, de como melhorar a saúde. Eu
poderia estar lendo um livro. Se ele é um engenheiro, ele pode estar lendo um livro de engenharia, né? Se ele for um funcionário público, pode também estar lendo alguma coisa na área dele e aproveitando o tempo que ele não tem também com as pessoas em casa, com as crianças, né? Então, você, assim, o que eu queria falar com o pessoal aí de hoje é exatamente isso. Como que fazer para ficar assim, como a pessoa pode fazer para ficar mais tranquilo em casa. Então, é pensar positivo, não é, Eulaliane? Você também, não é isso? Isso mesmo. Pensar positivo, buscar coisas positivas e fazer aquilo que tem que ser feito. Sim. Se tiver alguma cidade que nós estamos falando aqui, já deve estar numa quarentena mais rigorosa. Uhum. E não entrar em desespero. Aqui, em Caratinga hoje, por exemplo, teve uma pessoa na zona rural, cismou que estava com a Covid e entrou em desespero. Imagine, na roça, colocou uma comunidade inteira em desespero. Aí fizeram o teste dele lá, está negativo, tudo belezinha, bacana. Então, esse confinamento prolongado pode acontecer de piorar outras coisas também. Sim. Piorar a depressão, piorar a ansiedade, Sim. né? E essa angústia, piorar problema de coração. Então, assim, a gente tem que trabalhar no positivo. Você Sim. concorda comigo? Tem alguma Concordo. consideração final? Concordo quando existem situações, né, em que a gente também vai se sentir desmotivado, cansado, preocupado, com medo. E a gente precisa também acolher esses sentimentos, as emoções que não são tão prazerosas, digamos assim. Faz parte da nossa psique ter as emoções que a gente considera, né? As emoções da alegria, as boas emoções, mas todas as emoções elas têm um papel. A tristeza também, ela é uma emoção e ela precisa também ser reconhecida e acolhida. Então a gente também tem que acolher não só aquilo que é bom, porque senão a gente fica romantizando também. A questão é que a gente não pode ficar criando as estratégias para que a gente só tenha emoções ruins. Muitas vezes a gente fica buscando vivências onde essas emoções ruins, entre aspas, né? Essas emoções difíceis de serem sentidas, elas ficam prevalecentes. E isso é o que nos faz mal. Então, assim, ter sentimento de culpa, né? Por não estar, por exemplo, brincando com seu filho 24 horas porque ele te demanda 24 horas. Ter esse sentimento é natural, né? O que você tem que compreender é que nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Então, nós temos um momento onde a gente pode ficar mais fragilizado, né? Eu percebi, assim, durante esse tempo, que talvez no início do isolamento, todo mundo estava feliz, assim, estou aproveitando, como se fosse uma férias, né? Depois a gente começa a ficar preocupado financeiramente, economicamente, a família já começa a ficar cansativo, você já começa a querer encontrar com seus amigos, né? Ver outras pessoas. Tá tudo bem não estar o tempo todo querendo estar com a sua família. Desejar também estar com outras pessoas, isso não é errado, né? O que a gente precisa é balancear essas coisas todas. Verdade, eu sou um pouco grudento, então eu fico querendo abraçar as pessoas e custo de segurar, entendeu? Bom, então eu lhe agradeço por esse bate-papo nosso aqui. O que nós temos que trazer para as pessoas realmente é que elas entendam e aceitem os seus sentimentos. E nós vamos também deixar aqui nossas condolências aqui a muitas famílias que perderam pessoas, né? Entes queridos. E vou pedir ao pessoal aqui para levar essa questão da pandemia a sério, porque Sim. realmente não tem tratamento ainda, não tem vacina ainda, mas eu já, como eu penso, eu não estou romantizando, como diz você, a palavra que você usa bastante aí, mas pela lógica das coisas, se a gente fizer a coisa certa, que é se cuidar do ponto de vista de higiene pessoal, de evitar aglomeração, de melhorar a alimentação, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre alimentação na quarentena, nós vamos fazer como nutricionista. Então, se a pessoa fizer a parte dela, sem romantismo nenhum, a pandemia vai passar e não vai fazer tanto mal para ela. Agora, se a pessoa não fizer a parte dela, ignorar,
né? A gente percebe, por exemplo, outro caso que eu vou contar aqui. Caratinga, é só eu pegar os casos daqui, eu vou virar um contador de história. Essa semana veio uma pessoa que já tinha sido, um rapaz já tinha sido notificado em Ipatinga como suspeito, e ele veio aqui na cidade, estava na cidade, depois ele ficou sabendo que era positivo, aí, mas já tinha ido a supermercados, entendeu? Aí quando as pessoas ficam sabendo que tem realmente um positivo, primeiro elas ignoram. Depois, quando ficam sabendo, se deixar, querem até lixar o doente. Ele voltou mais rápido do que ele chegou em Caratinga. Foi Uhum. para Ipatinga de novo. Então, o que nós temos que dizer é isso aí. Você tem alguma consideração final? Eu agradeço, pessoal. Toda sexta-feira nós estaremos aqui. E- Normalmente é 20h30. Hoje foi 19 horas, porque nós marcamos um horário especial aqui. Então, Você tem alguma consideração final? a gente tem que ficar muito atenta sobre o que que a gente está aprendendo com tudo isso. Dá para poder tirar uma lição de cada momento difícil. Uma doença, uma dificuldade, uma pandemia, atrás disso tudo pode também estar escondido aí uma bênção na nossa vida, que é a oportunidade da gente olhar para aquilo que a gente nega e que lá na frente vai estourar de uma maneira mais catastrófica. Então, as famílias que estão se percebendo em conflito, olhem uns para os outros e olhem para si e procurem ajuda terapêutica, psicológica, médica, né? Parem de ficar procrastinando os cuidados que você precisa ter com você e com a sua saúde mental, sua saúde física. E sobre os cuidados em relação à pandemia mesmo, vamos observar se a gente só não age na hora que a coisa já está feia, né? Na hora que a coisa já está pesada. Vamos observar o que aconteceu na nossa cidade essa semana, né? E vamos fazer essa leitura. Será que com todas as informações que a gente tem, era mesmo necessário a gente só passar a usar máscaras e a tomar os cuidados com tanta intensidade depois que a gente ficou sabendo do que aconteceu aqui na nossa cidade? Ou a gente já era para ter feito isso antes? Então, se a gente continua escolhendo os mesmos caminhos, a gente sempre vai parar nos mesmos lugares, seja com os conflitos familiares, os conflitos internos e também em relação às doenças. Muito Beleza. obrigada a todos vocês, tá? Muito obrigado, Roberto. Foi um prazer falar aqui Muito com obrigado. vocês. Foi um prazer falar com você. Aí eu peço o pessoal para acompanhar lá no nosso canal, Dr. Roberto Vita Plena. Tem vários vídeos sobre alimentação, atividade física. Um dia nós vamos falar sobre meditação aqui. Aí você vai Vamos fazer uma, sim! uma live mais prática, viu? Inclusive é uma dica muito importante também nesse momento. Técnicas de meditação no YouTube existem várias muito boas, inclusive. Tem meditação, tem yoga, tem Sim. várias coisas que ajudam, né? Então tá jóia. Um abraço a você, muito obrigado. Agradeço o pessoal que ficou aqui até Obrigada. agora. E cada sexta-feira nós vamos trazer temas mais interessantes, diversos, inclusive, mas tudo tem a ver com saúde. Um abraço, Eliane, muito obrigado. Um Um abraço, abraço. pessoal. Até mais.